Bom dia, Caio. Eu tenho 19 anos e estou em uma congregação evangélica. Os últimos dias tem vivido uma transformação dentro de mim. Desculpa, eu não ouvi direito. Ele tá o garoto tem 19 anos e frequenta uma igreja. Uma igreja. Tá? Uhum. Nos últimos dias eu tenho vivido uma transformação dentro de mim. Sinto que está caindo toda a religiosidade, toda a máscara e todo o engano que a religião implantou dentro de mim. Uhum. Mas, Caio, é uma pergunta clássica de sempre. Uhum. Tenho muitos amigos nas chamadas igrejas evangélicas. Uhum. Caio, como que eu faço para ajudar esses amigos que estão ficando totalmente alienados por esse sistema religioso? Uhum. Agora, a meta da minha igreja é ter 20 mil pessoas e botam uma grande pressão para conseguirmos essa quantidade de gente. Uma MIR dessa, Caio, G12 da vida, é uma dessas igrejas que tem meta específica, não é como a meta da Dilma. Não. A da Dilma, depois que a gente alcançar, a gente dobra. Isso. Né? Essa aqui já nasce dobrada. Não, essa aí já tem uma meta assim definida, 20 mil. Aí todo mundo tem que sair se reproduzindo em células. Cada um tem que virar 12. Cada um vira 12. Cada um vira 12 para chegar a 20 mil. Isso tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Não, tem a ver com grana e poder político. Nas próximas eleições a gente quer chegar com 20 mil pessoas na eleição. Isso ele não sabe, mas é o que o pastor dele pensa. Nas reuniões lá em cima. Os 5 que controlam lá, então a gente tem que chegar a 20 com mil 20 votos. mil na eleição. Com a gente com 20 mil, a gente não só faz o vereador, mas a gente ganha isso, a gente ganha aquilo, a gente fecha aquilo outro. Depois, quando chegar a campanha presidencial, a gente já terá dobrado, ou chegado a 30 mil, nosso poder aumenta significativamente no nível federal, nesses e nesses níveis, sem falar que a grana arrecadada, imagina, 20 mil pessoas. Se dessas 20 mil, 10 mil dão, e dão dízimo, 10% do que ganham, no mínimo. Fora as porque é no mínimo. Paralelas. Tem as campanhas, as outras obrigações, tem os outros despachos. Os moveres. Tem os despachos, os moveres, tem as esquinas. Os movimentos. Tem as sextas-feiras, tem tudo isso. Tem, né? tem. Então tem muita arrecadação. Os eventos. A grana que entra é fabulosa. Poucas empresas na cidade arrecadam tanto. Sim. Onde tem uma igreja de 10 mil colaborando, poucas empresas movimentam tanta grana. É industrial. É um grande negócio. O pessoal parece que não quer enxergar isso. Sim, mas e aí? Ele fala assim, os amigos que estão lá? Caio, não aguento mais, me ajuda, o que eu faço? Eu tenho que deixar meus amigos lá ou tento mostrar o verdadeiro evangelho para eles? Isso aí é uma dúvida diária aqui. Eu não deixo amigo em lugar nenhum, entendeu? Se o cara quiser, ele que me deixe. Se é meu amigo, é meu amigo. Por que eu vou deixar um amigo? Em razão de religião, só um religioso deixa um amigo em razão de religião. E ele diz que já não é mais religioso, então não deixa os amigos religiosos de maneira religiosa. Se Caio, eu não sou mais religioso, mas está agindo religiosamente em relação a se deixa ou não deixa os amigos. Quem tem esse conflito é um religioso. Porque quem de fato está livre disso, olha para ali e só vê amigos, queridos, amados, que estão ainda dentro do processo, que não enxergaram. Em geral, a maior parte deles são filhos de pais divorciados ou têm um lar super disfuncional. São garotos pouco amados, mal amados, famílias quebradas, em crise, e que entregam a sua filiação a um pastor, a um sistema, a um grêmio. São essas pessoas com esse nível de carência, ou de perturbação, ou de inquietação, ou de insegurança, que conseguem entregar as suas almas à gestão de terceiros. No caso de um pastor. Os seus amigos são essas pessoinhas. E você, enquanto estava lá, fez a mesma coisa. Por alguma razão sutil, você foi tendo algumas dúvidas e perguntas, até que chegou, começou a ver, ouvir, ler, entender e concluir. Eles não fizeram essa viagem, cada um fará a sua. Se são pessoas que você ama, ame-os. 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 Ame-os sempre. Ame-os até o fim. O amor jamais acaba. Leia Romanos capítulo 10.
e vejo que Paulo diz, como ele diz, olha, eu sofro. O Espírito Santo sabe, dá testemunho dentro de mim. Capítulo 9 em diante, comece a ler, para você entender o espírito de Paulo em relação aos judeus, que são aqueles que existem em equivalência com os amigos da sua igreja que você deixou. É o gap, é esse. Aí você diz, não, o dos judeus era maior, porque os judeus rejeitaram Jesus. E esses daqui também não rejeitaram ao nome Jesus, mas rejeitam ao Evangelho. Se você ensina o Evangelho, eles se escandalizam, porque eles acolheram uma coisa em nome de Jesus que não é Evangelho. Mas Paulo diz a esses que tinham rejeitado Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o Evangelho. Quem aceita o nome Jesus, mas não aceita o ensino de Jesus, não aceitou e não recebeu Jesus, porque Jesus não é um nome que se divorcie do seu ensino, do seu caráter. O ensino dele é o caráter dele. Então, veja como Paulo tratou aqueles que eram equivalentes aos seus amigos aqui. Ele disse, o Espírito Santo sabe, dá testemunho no meu coração da dor que eu sinto acerca dos meus compatriotas, como eu gostaria de todo o meu coração. Eu daria minha própria vida para vê-los discernirem o amor e a graça de Deus. Paulo chega aí assim, um extremo absolutamente desnecessário em relação ao que Cristo Jesus já realizou na cruz. Quando ele diz, eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor ao meu povo Israel. Sinceramente, não tem nada nesse mundo que me fizesse dizer que eu aceitaria ser separado de Cristo por causa de quem quer que fosse. Paulo disse, e eu respeito, eu jamais diria, porque não há nada nem ninguém, nem por amor a nada nem a ninguém, eu aceito ser separado de Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas é nesse nível de compaixão, de solidariedade. E olhe para a vida de Paulo. Em cada semana ele levava no mínimo uma pedrada desse pessoal. Pedrada mesmo, de pedra. Às vezes ele levava 100, 200 pedradas, 80 pedradas, 30 pedradas, chicoteado por esse pessoal, mandado ser preso, perseguido, fugido, escondido. Vivia a vida de guerrilheiro, se escondendo, se esgueirando. Quando tinha uma chance de pregar em praça pública, num lugar novo, fazia, para logo depois a opressão promovida pelos crentes. Eu vou chamar os judeus agora aqui de crentes, esses persecutórios, fanáticos religiosos do judaísmo, vinham em cima dele e aí ele já não tinha mais nenhuma liberdade no lugar. Acabou que foi a pressão desse pessoal que veio a levá-lo ao processo de decapitação nos dias de Nero, de aprisionamento. Praticamente todas as prisões de Paulo foram patrocinadas pela religião judaica, nos pedidos de prisão que faziam. E o que é que Paulo fez? Amou-os até o fim. Então, não frequentar lá não significa fugir deles ou encontrá-los e não ser o mais generoso, carinhoso, aconchegante, meigo. Deixa eles verem o testemunho da sua fé, da sua tranquilidade. Não os encontre para discutir opiniões, nem para dizer que eles são os alienados, que não sabem de nada. Ao contrário. Deixa que o Espírito Santo está vivo, meu filho. O Espírito Santo está vivo. A gente fica pensando que Deus está precisando que a gente viva falando. Deus está preferindo que a gente não fale nada, porque a gente fala muito idiotice. A gente fala muito contra Deus em nome de Jesus. A gente fala muito contra o Evangelho em nome de Jesus. Em nome de defesas à igreja, a gente nega a fé. Então melhor fosse ficassem calados. E você não precisa se aproximar deles com 1000 palavras. Basta chegar com o Evangelho simples, que não é discurso. É atitude, é amor, é uma energia de solidariedade, amizade, é um brilho no olhar. Vem me ver TV, o canal é você.